Oi pessoal, boa noite. Podem ir dando um alô aí para que eu veja vocês melhor. Vejo a Rita, vejo a Paula. Quem mais? Boa noite a todas. Boa noite a todos os amigos que estão chegando para o nosso encontro dessa noite, né? Não consigo ver todo mundo. Bom, está se aproximando aí do nosso horário. Vamos hoje conversar um pouquinho mais sobre o egoísmo, né? Nós vivemos um período onde nunca se foi tão necessário o combate ao egoísmo, né? Onde nós precisamos sempre, cada vez mais, combater esse egoísmo para que possamos conviver melhor, para que possamos aproveitar a oportunidade que a vida está nos trazendo de nos melhorarmos, né? De nos melhorarmos cada vez e um pouquinho a cada vez mais. Então, vamos primeiro fazer uma prece, né? Sempre pedindo a Jesus que nos dê paz e tranquilidade para buscarmos aprender os seus ensinamentos, para que possamos cada dia mais colocar em prática esses ensinamentos, né? Então, boa noite a Antônio Cabral, Helena, Rita de Cássia, Paulinha, Jorge Diniz, Fernando e todos os outros que já forem entrando. Adelaide, Verinha, boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos e acolhidos aqui em nossas considerações da noite de hoje. Então vamos elevar uma prece a Deus nosso Pai, rogando a sua permissão para o início do nosso estudo de hoje, permitindo que os bons espíritos que nos assistem possam nos ajudar sempre, principalmente quando estivermos em dificuldades, que possam nos amparar nas nossas vacilações. Senhor, que os bons espíritos nos inspirem sempre a fé, a caridade, a esperança. Que sejam eles, através do teu amor,
sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, Senhor, que eu neles encontre a força para que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Essa é uma prece, é a prece número 13 da coletânea de preces, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma prece indicada para que os espíritos protetores nos auxiliem sempre, né? É chamada as preces pessoais. Pessoalmente é uma prece que me toca muito. Então, eu gosto sempre de fazer no início dos trabalhos. Então, como eu falei, pessoal, hoje, mais uma vez, vamos focar num tema do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Acho que o capítulo é o item 11, amar o próximo como a si mesmo. É o capítulo amar o próximo como a si mesmo, item 11, o egoísmo. Esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito pelo Espírito Emmanuel. Então aqui nós vamos sempre recorrer às palavras de Emmanuel que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, o egoísmo. Antes de realmente começarmos, é muito interessante, porque muitas vezes, e nós vamos ver o porquê disso, nós dizemos assim, mas eu não sou egoísta, né? Onde que isso me afeta? Onde eu devo estar incorrendo nesse erro? E aí, muitas vezes nós não absorvemos a lição, né? Nós não internalizamos esse ensinamento, né? De combate a essa mazela da alma, do espírito. Então é preciso sim que a gente se inteire de tudo aquilo que abarca o egoísmo. É por isso que eu não vou entrar, a não ser no final, em detalhes muito particulares, né? Porque eu acho que isso cabe a cada um de nós fazermos esse exame de consciência e vamos fazer considerações para que nos levem a essa reflexão. O egoísmo é considerado um dos piores vícios morais do ser humano, porque se apoia na importância da personalidade, que se coloca acima de todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém, a não ser o seu. Por isso, é considerado como chaga da humanidade, né? É considerado uma doença, né? do ser humano, por gerar todos os sentimentos negativos que dificultam o relacionamento de amor fraterno entre as criaturas. Como exemplo desses sentimentos negativos gerados pelo egoísmo, temos a vaidade, o menosprezo, o desprezo, a ingratidão, os preconceitos e tantas outras coisas mais. Então, como já dissemos, o egoísmo nasce de um sentimento inato do instinto de conservação do ser humano, para que o espírito possa conservar a própria vida, aprendendo a gostar de si mesmo e a gostar de viver, né? Então, o instinto de conservação nos leva a ter
esse sentimento de gostar de si mesmo, para que a gente goste da vida, né? E possamos sobreviver, né? Porém, e tudo tem um porém, no excesso, no exagero desse instinto de conservação, que se somou a essa vontade, a esse sentimento inato e neste gostar de viver, nós, seres humanos, criamos uma dificuldade, que é um entrave, um impedimento para a nossa evolução. Nós só conseguimos evoluir quando conseguimos desenvolver todos os nossos sentimentos, inclusive o de gostar de nós mesmos, dividindo com o outro e amando o outro também. Como é que se dá isso? É nós buscarmos esse amor a nós mesmos, como disse próprio Jesus, que é o capítulo que estudamos agora, amar o próximo como a si mesmo, né? Mas com equilíbrio, sem o exagero, sem o excesso. É no excesso que nós erramos, é no excesso desse amor a si mesmo, né, que se transforma em paixão e aí se torna um sentimento de egoísmo, né? Mas o que fazer para nos livrarmos do egoísmo, desse excesso de gostar de si mesmo, já que mesmo tendo consciência desse mal em nossas vidas, nós ainda cristalizamos essa conduta e isso se transforma num vício moral, criando então esse automatismo, que é uma dificuldade de nos modificarmos, né? Então, quando nós cristalizamos essa atitude, nesse gostar egoisticamente de nós mesmos, e então nós somos levados até subconscientemente a essa cristalização nesse comportamento. Então, o que fazer para nos livrarmos desse comportamento? Os espíritos nos respondem assim: amar, amar e amar. Dividir, dividir e dividir. E esse é o sentido de quê? Da caridade, que é o antídoto do egoísmo, né? Porque para fazer a caridade, nós precisamos nos doar, né? O sentido da caridade que eu falo aqui não é a caridade material apenas, mas principalmente doar-se de si mesmo, né? Muitas vezes renunciando aos nossos desejos, aos nossos gostos, para proporcionar algo ou alguma coisa a alguém. E muitas pessoas se perguntam qual o limite entre o amor próprio e o egoísmo, né? O amor próprio é um fruto do egoísmo. A diferença de gostar de nós mesmos, do amor próprio, dentro do limite da lei, né? Da lei, quando a gente diz, é daquilo que está dentro do equilíbrio, né? Também está nesse excesso, né? Está no excesso da importância que damos a nós mesmos. Igualemo-nos aos outros e encontraremos o equilíbrio do amor próprio. Então, o amar a si mesmo, estar nesse equilíbrio de não pender
demais para o amor próprio e então tender para o egoísmo, né? Então, o egoísmo está sempre na importância excessiva da personalidade em nós mesmos. E para podermos modificar essa situação, temos que aprender a ajudar o outro, a sentir que ele também tem o seu grande valor e mostrar a ele que é tão importante quanto nós. Repito o que Jesus falou: amar o próximo como a si mesmo. Na fase infantil, a tarefa dos pais é ajudar os filhos a conduzir-se com equilíbrio. Geralmente, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre a criança desde pequeninos, né? Desde muito cedo, os pais influenciam muito na criança, plasmando nela uma nova matriz, já existente, a bagagem espiritual que a criança já traz, né? Desde pequeninos, então, os pais podem observar em suas crianças as suas tendências. E se esse sentimento, o egoísmo, está presente naquele serzinho, nas suas tendências, então é necessário que se corrija, é necessário que se faça nela um trabalho educativo, né? Porque é na infância a principal fase no processo educativo. E para que isso, a gente muitas vezes se preocupa assim, dar o melhor aos filhos. Mas vejam bem, a educação integral é aquela que abrange a vida da criança em todos os sentidos, tanto físico, como moral, como espiritual. Se fazemos isso, fazemos essa correção em nossas crianças, já estaremos combatendo o egoísmo, né? E isso nós podemos fazer como? Com o exemplo, com a vigilância dos nossos atos e a vigilância também dos atos dos nossos filhos, porque eles ainda não compreendem totalmente, muitas vezes mostram as suas tendências, mas ainda não agem com um sentido moral muito apurado devido à sua pouca idade ainda, né? Então, voltando ao egoísmo. Emmanuel, lá nesse capítulo 11, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral, impede o progresso moral da Terra. Kardec também cita esse mal, juntamente com o orgulho, como as duas maiores chagas da humanidade, impedindo o progresso da humanidade. Então, o egoísmo, considerado por Emmanuel como filho do orgulho e o monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-a para o mal, a dor e o sofrimento, é a fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor inerente no homem, no ser espiritual, em potencialidade. Quer dizer, o amor é inerente ao ser humano, em potencialidade. Existe lá a chamazinha do amor a ser desenvolvida por sua vontade, pela vontade desse mesmo homem, dessa mesma criatura, né? Então vejam só,
somos nós que devemos combater esse mal, né? Nós que devemos perceber que para crescermos, para realmente nós sabermos vivenciar o amor que o Cristo nos ensinou, é preciso, por nossa vontade, combater os males do nosso coração. E o orgulho e o egoísmo são essas duas grandes chagas. O egoísmo oprime, abafa esse desenvolvimento humano em busca do amor. E o homem continua cada vez mais centrado nos seus desejos, na sua prepotência, sem perceber as necessidades de seus irmãos, inclusive daqueles que partilham as experiências, que são os nossos companheiros de existências, mas são também não só aqueles que estão muito próximos a nós. Quando nós falamos dos nossos irmãos, são todos nós, irmãos em humanidade, né? Então, essas pessoas que não veem à sua volta, que não olham as necessidades dos outros, né? Não olham pelas dores dos outros, essas pessoas não conseguem amar nem ser amado. Tendo o Espiritismo a tarefa, né, a grande tarefa de colaborar para o desenvolvimento moral da humanidade, o que elevará a Terra na hierarquia dos mundos, o egoísmo é o alvo para o qual os espíritas, principalmente, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem, combatendo esse mal em si próprio. Mas que armas são essas? Quais são essas forças? Para que nós precisamos de coragem para combater o egoísmo, né? As armas são a vontade vinda da compreensão e da aceitação da necessidade de eliminá-lo de nós mesmos, para que o amor possa crescer, para que o amor possa se desenvolver. Lembra que o amor é uma potencialidade, né, a ser desenvolvida. Que forças são essas que nós precisamos ter para colaborar no desenvolvimento moral da humanidade? As forças são o direcionamento de nossas energias, das nossas vibrações, do emprego da nossa inteligência, de como utilizar a nossa sensibilidade no uso da vontade para os dois objetivos maiores, que é desenvolver o amor e combater o egoísmo, né? Porque combatendo o egoísmo, estamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar. E por que coragem, né? Porque a coragem é a tenacidade, é a bravura, é a firmeza do espírito, é a determinação necessária para vencer-se a si mesmo, né? Os grandes obstáculos da vida, os maiores obstáculos na vida estão dentro de nós mesmos, que é o orgulho e o egoísmo. Isso não se faz com facilidade, nós sabemos, nem em pouco tempo. Mas uma vez iniciada essa luta, nesse processo vão surgir os estímulos adequados nas pequenas vitórias e na percepção do amparo espiritual que vamos tendo, que vamos desenvolvendo, que vamos nos conectando
a espiritualidade, porque Jesus não nos abandona. Jesus está sempre ao nosso lado, principalmente quando nós nos dispomos a essa luta interna, a essa busca de nos tornarmos cada dia um ser melhor. Então, o egoísmo, gente, é uma virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, como ocorreu também em todas as épocas da história da humanidade, né? Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra os adversários, os maiores adversários, como a solidariedade, o amor e a autêntica caridade. Então, olha aí os meios práticos de combatermos o egoísmo, né? Através da prática da solidariedade, da caridade feita com amor. O Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, o Espiritismo veio com essa tarefa de reavivar, né, na mente e nos corações da humanidade esse espírito do cristianismo primitivo, os ensinamentos de Jesus que estavam se perdendo ao longo dos séculos, né? E o Espiritismo então nos traz novamente a vivência, né, dali dos ensinamentos de Jesus. Então, ele, na sua condição de restaurar o pensamento de Jesus, tem no egoísmo, assim, a condição de um mofo pestilento, né? Um mofo que necessita de terapia preventiva, muito bem elaborada e um tratamento persistente depois que se encontra instalado na criatura humana. Não ceder-se espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que ele se manifeste, deve ser a atitude do cristão sincero, do espírita consciente, das suas responsabilidades. Evitar agasalhá-lo em qualquer dos seus disfarces é uma forma segura de prevenir-se da sua vigorosa constrição, da sua forma de tirar a nossa liberdade. Não foram poucos os missionários do bem que se permitiram tombar nas artimanhas prejudiciais do egoísmo, conforme hoje sucede em todos os segmentos da sociedade, né? E aí nós temos hoje, quantas pessoas se deixaram corromper nos seus valores éticos, nos seus valores morais, né? Para então ter ali um ganho passageiro, um ganho material, um ganho que não preenche a sua existência como espírito, né? Então, muitos em grande escala, né? Hoje mesmo nós vimos notícias aí de pessoas, aliás, hoje não, durante esses meses todos, nós temos ouvido nos noticiários pessoas que se promovem da situação de pandemia, da situação de fazer compras vultuosas, se beneficiando e tirando proveito em causa própria, né? Isso é muito triste, porque
está ali com uma atitude mesquinha, egoísta, está promovendo o quê? Muito prejuízo a milhões de pessoas, né? Então, como o egoísmo está muito dentro, intrinsecamente ligados ainda à nossa existência, nós nos perguntamos, mas na prática, como combater? Né? Como combatê-lo? E aí a humildade surge-lhe naturalmente, enquanto compreende a grandeza da vida e o nosso papel de colaborador na obra magnífica da criação. O que isso bem quer dizer? Mas eu sou tão pequenininho, como eu vou contribuir na obra da criação de Deus? Sim, nós como partes da criação, nós como peças, né, como num quebra-cabeça, pequenas peças que se encaixam para formar toda a criação divina, nós fazemos parte disso e colaboramos no bem ou no mal, né? Então, a nossa mudança de postura, a correção das nossas atitudes mentais e práticas, né? Através da palavra e através da atitude, do gesto mesmo, do comportamento, tudo isso reforça o quadro geral da humanidade. Então, nós estamos ajudando ou não a obra da criação divina. Um belo exemplo disso tivemos na figura de Jesus, né? Que ele, na carpintaria de seu pai, aprendeu o ofício modesto, né? Um trabalho simples, e o exerceu, né? O exerceu até a vida adulta, quando ele era possuidor do conhecimento universal. Jesus, gente, é co-criador do nosso universo, do nosso planeta, da vida aqui. Ele é o governador da terra. Ele esteve junto a Deus, Deus é o criador, e ele é co-criador, né? E ele esteve junto ali a Deus desde os primórdios, desde os primeiros projetos do planeta Terra, antes do primeiro átomo planetário existir, né? Então Jesus já era esse espírito conhecedor do cosmo universal, e ele vem e encarna entre nós com todo esse conhecimento e se submete ali àquele ofício singelo, àquele ofício modesto com o seu pai, né? Mesmo sendo possuidor de todo o conhecimento universal. Ele podia expressar a sua mensagem com um verbo profundo, complexo. Ele podia ter trazido os seus ensinamentos de uma forma assim super elaborada. Elaborado foi, mas de uma forma complexa, né? Que decifrasse os enigmas do universo. Mas o que ele fez? Ele optou pela singeleza, pela simplicidade, pela poesia da linguagem daquele povo modesto, compondo poemas insuperáveis, utilizando a linguagem popular, como os grãos de mostarda, os peixes, os pães, a semeadura da terra, as redes de pesca, as moedas, as ovelhas, o azeite,
né? Então ele traz as lições divinas através dessa linguagem que era o que o povo entendia, era a linguagem do povo, né? Mas trazia ali no âmago daquelas lições um pensamento sublime, uma ideia que ultrapassava todos os pensadores do passado e mesmo do futuro. Ninguém falou com a destreza e a magia com que ele narrou as maravilhas do seu reino. Estimulou os cansados a levantar-se e prosseguir. Amparou os desanimados e os fortaleceu. Recuperou os perdidos e mortos, dando-lhes significados às suas existências. Enfrentou o farisaísmo com sabedoria, né? Mas sem presunção. Perturbou, embaraçou os arrogantes, mas não os humilhou, e dominou acima do biotipo comum, dados por cargos ou títulos. Mas ele dominou pela sua grandeza moral, de que era portador. Recebeu com naturalidade o carinho e o destaque merecido através das lágrimas de uma mulher, né, que fora recuperada do processo obsessivo. Vocês sabem que nós estamos falando de Madalena. E destacou que naquele gesto que ela o embalsamava ali, que ela o encharcava de perfumes, ela o embalsamava por antecipação. Ela demonstrou ali que o amava verdadeiramente. A honraria foi ainda maior para aqueles que ele beijou e ungiu com perfume os pés, né? Quando ele beija e unge com perfume os pés dos apóstolos. E, no entanto, é o rei solar, é o rei desse sistema solar, né? O egoísmo, então, assenta-se na importância da personalidade e enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta, levando-nos ao conhecimento de nós mesmos. Porque essa é a chave do progresso individual. Então vejam bem, o que é predominância da vida moral sobre a vida material? É o desenvolvimento das virtudes, né? Do amor, da bondade, da misericórdia, da piedade, da compaixão, do perdão. Então, toda vez que aprendemos uma dessas virtudes, nós estamos desenvolvendo a nossa moral, em sobrepondo-se ali à vida material. Quando estivermos em dúvida no combate ao egoísmo em nós, lembremos da assertiva de Jesus, do amar ao outro como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. Nos coloquemos no lugar do outro, né? E aí, o que é que nós gostaríamos que os outros nos fizessem? Então, é esse o maior antídoto para o egoísmo, é a caridade, né? Emmanuel também afirma lá no texto do Evangelho que a causa do cristianismo não ter ainda conseguido cumprir sua missão na Terra está no egoísmo que invade os corações humanos, em completo antagonismo à caridade, impedindo a ação nos corações dos homens.
Então ele cita o exemplo de caridade, ele cita Jesus. E como exemplo de egoísmo, Pilatos, né? Que não reconhecendo em Jesus nenhuma das acusações e tendo a chance de libertá-lo, não fez, né? Lavou suas mãos, entregando-o à multidão, influenciado pelas autoridades religiosas de Israel, né? E então, influenciado pelos seus interesses também diante de Roma e de Israel, então ele entrega Jesus à morte na cruz, né? E então Emmanuel ainda esclarece que cabe aos espíritas a tarefa de combater o egoísmo, né? Nós devemos dar exemplos mais do que tudo para fortalecer o cristianismo, limpar todos os obstáculos que entravam à marcha libertadora dos homens. Essa a responsabilidade atual dos espíritas está lá nas palavras de Jesus, porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão, né? E são palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Então vocês vejam por quê? Porque nos esclarece o porquê devemos nos melhorar, para que devemos buscar essa melhora dentro de nós, se queremos sim ser partes de uma humanidade melhor, de um mundo melhor. E para um mundo que formos, também podermos ir para um mundo bom, né? um mundo melhor. E para encerrar, eu vou contar um relato que está na Revista Espírita, janeiro de 1865, né? Que um dos correspondentes de Lyon, quer dizer, um dos correspondentes de Kardec, nos transmite o seguinte: numa localidade vizinha, conhecíamos um indivíduo cujo nome não declaramos para não sermos maledicentes. Eu acho interessante fazer uma parte aqui. Eu acho interessante nesses relatos que tem na Revista Espírita, porque todo parágrafo, toda linha, na verdade, tem um ensinamento, né? Então ele não põe nada assim, à toa. Ele põe tudo, já é uma lição. Então, cujo nome não declaramos para não sermos maledicentes e porque o homem nada tem a ver com o fato. Ele era espírita e, sob o domínio dessa crença, se havia melhorado. No entanto, não havia dela tirado todo o proveito que poderia, levando-se em consideração a sua inteligência. Então, vocês percebem por que a quem muito é dado, muito será pedido, porque é um homem que tinha conhecimento e muita inteligência. Então ele tinha percepção, sensibilidade para utilizar esse conhecimento na busca da sua própria iluminação, certo? Então vejam bem, a quem muito é dado, muito será cobrado por isso, porque já tinha o conhecimento, já tinha a inteligência, né? Esse homem vivia com uma velha tia que o amava como a um filho e que não poupava trabalhos nem sacrifícios por esse sobrinho. Por economia, ela tomava conta da casa, até aí tudo muito natural. O que não era natural é que o sobrinho, jovem e saudável, a deixava fazer trabalhos acima de suas forças, sem que jamais tivesse a ideia de poupar-lhe esforços penosos para a sua idade.
tais como o transporte de fardos e coisas semelhantes. Ele não arredava um móvel em casa, como se tivesse empregados às suas ordens. Se previsse algum serviço penoso, excepcional, arranjava um pretexto para ausentar-se, temeroso que lhes pedisse uma ajuda que não poderia recusar. Entretanto, a esse respeito ele tinha muitas lições, poderia dizer-se afrontas, né? Então muita gente cobrava dele, capazes de fazer refletir um homem de coração, mas ele continuava insensível a elas, né? Um dia em que a tia se extenuava rachando lenha, lá estava ele sentado, fumando tranquilamente o seu cachimbo. Entrou um vizinho e, vendo isto, lançou um olhar de desprezo ao jovem e disse: isto é trabalho para homem e não para uma mulher. Depois, tomando o machado, começou a rachar a lenha enquanto o sobrinho olhava. Esse sobrinho era considerado um homem direito, de boa conduta, mas seu caráter não tinha amenidade, nem perseverança. Por isso não era estimado. E a maioria dos amigos se haviam afastado. Os espíritas daquela região se afligiam por essa falta de sentimento e diziam que um dia ele pagaria muito caro. A previsão realizou-se recentemente. Devemos dizer que, devido aos esforços que fazia, a velha senhora foi acometida por uma hérnia muito grave, que a fazia sofrer muito, mas ela tinha a coragem de não se lamentar. Durante estes últimos períodos de frio, querendo esquivar-se de um trabalho pesado, o sobrinho saiu cedo, mas não voltou. Ao atravessar uma ponte, foi atingido por uma viatura, que deslizou por uma encosta escorregadia e morreu 2 horas depois. Quando fomos informados do fato, quisemos, numa reunião, evocá-lo, e eis o que foi respondido por um dos nossos guias. Aquele a quem quereis chamar não poderá comunicar-se antes de algum tempo. Venho responder por ele e vos dizer o que quereis saber. Mais tarde ele vos confirmará. Quer dizer, ele não tinha ainda condições de dar comunicação. Neste momento ele está muito perturbado pelos pensamentos que o agitam. Ele vê sua tia e a doença que ela contraiu em consequência das fadigas corporais, da qual ele se ausentara. Eis o que o atormenta, pois se considera o seu assassino. Vejam bem, ao desencarnar, ele já cai em si, né? Já percebe que ele poderia ter ajudado e a tia não estaria naquelas condições. E esse espírito continua a comunicação. E ele é de fato o assassino, pois poderia ter lhe poupado o trabalho que viria a ser a causa da sua doença, né? Da doença da tia. É para ele um remorso pungente que o perseguirá por muito tempo, até que tenha reparado a sua falta. Ele queria fazê-lo neste momento, quer dizer, ele já queria reparar a falta dele, mas não consegue deixar a sua tia, embora seus esforços sejam inúteis. E então ele se desespera para seu castigo. Então agora, na condição que ele está, ele não consegue ajudá-la, né?
e fica ali vinculado à culpa e ao arrependimento. E o seu castigo de vê-la morrendo em consequência da sua indiferença enquanto vivo por sua conduta egoísta. Orai por ele, a fim de sustentar seu arrependimento, que mais tarde o salvará. Que mais tarde fará com que esse senhor, esse rapaz, reencarne e possa reparar o mal que fez, desde que o seu arrependimento realmente o leve a reparar esse mal, né? E aí lhe perguntam a esse espírito, né, a esse guia espiritual, mas não lhe serão levados em conta os outros defeitos de que se corrigiu por força do espiritismo? E se sua situação não se abrandou, né, por ele ter se corrigido de outros defeitos? E a resposta é clara. Sem nenhuma dúvida, essa melhora lhe é levada em conta, pois nada escapa ao olhar da divina providência. Mas eis que de maneira cada boa ou má ação tem suas consequências naturais, inevitáveis, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. Aquele que se corrigiu de algumas falhas se poupa da punição que essas falhas teriam acarretado e recebe, ao contrário, o prêmio das qualidades que as substituíram. Mas não pode escapar às consequências dos defeitos que persistem. Assim, ele não é punido senão na proporção e segundo a gravidade destes defeitos. Quanto menos defeitos tiver, melhor sua posição. Uma qualidade não resgata um defeito, ela diminui o número dos defeitos e, por consequente, a soma das punições desses defeitos. Aqueles erros que são corrigidos logo de início, são os mais fáceis de extirpar. E o mais difícil de desfazer-se é o egoísmo. É o egoísmo. As pessoas julgam ter feito muito porque moderaram na violência do caráter, porque se resignaram à sua sorte ou se desfizeram de alguns maus hábitos. Sem dúvida, é algo que lhes beneficia, mas não impede de pagarem o tributo de depuração pelo que ainda não conseguiram corrigir, né? Meus amigos, o egoísmo é o que melhor se vê nos outros, porque a gente sente o seu contragolpe e porque o egoísta nos fere. Mas o egoísta encontra em si mesmo sua satisfação, razão porque dele não se apercebe. Vocês vejam como egoísmo e orgulho estão assim, andando de mãos dadas, um cegando o outro, né? Um não deixando que o outro se revele a nós mesmos. O egoísmo é sempre uma prova de secura do coração. Ele enfraquece a sensibilidade para os sofrimentos alheios. O homem de coração, ao contrário, sente esse sofrimento e se emociona. Quando a gente diz o homem de coração, é um homem de coração bom, né?
sente esse sofrimento e se emociona. É por isso que ele se dedica a não impô-lo ou minimizá-lo em relação aos outros, porque quereria que os outros fizessem o mesmo por ele. Assim, quando poupa um esforço ou um sofrimento a alguém, ele já passa a sentir paz e alegria em servir ao próximo, em poupar o sofrimento do próximo. Tendo se identificado com o mal de seu semelhante, né, ele experimenta aquele alívio real quando não mais existe o mal. Né? Então ele se contenta com a alegria e felicidade do seu próximo. Entretanto, do egoísta não espereis senão a ingratidão. O reconhecimento em palavras nada lhe custa, mas a ação o fatigaria e perturbaria o seu repouso. Ele só age por outro quando forçado, nunca espontaneamente. Seu devotamento está na razão do bem que espera das pessoas, e isto algumas vezes para o seu desagrado. O moço de quem falamos certamente gostava da tia, e ter-se-ia revoltado se lhe tivessem dito o contrário. Contudo, sua afeição não chegava ao ponto de fatigar-se por ela. De sua parte, não era um desígnio premeditado, mas uma repulsa instintiva, consequente do seu egoísmo inato. A luz que ele não soube encontrar em vida, hoje lhe aparece, e ele lamenta não ter aproveitado melhor os ensinamentos que recebeu. Orai por ele, do seu guia espiritual. Então vejam que esse relato nos faz pensar em muitas atitudes, né? Daquelas principalmente que devemos repensar. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos esclareça, nos dê a luz do entendimento para sabermos onde nós devemos e podemos nos melhorar já, aqui e agora. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Fiquem na luz. Que assim seja. Até a próxima semana, se Deus assim quiser.